A história de Jesus Cristo, conforme narrada nos Evangelhos, é profunda, repleta de eventos marcantes e ensinamentos transformadores. Aqui está um relato detalhado desde seu nascimento até sua ascensão aos céus. Cerca de 2000 anos atrás, na cidade de Nazaré, uma jovem virgem chamada Maria foi visitada pelo anjo Gabriel. Ele anunciou que ela conceberia um filho pelo poder do Espírito Santo e o chamaria de Jesus. Gabriel disse que ele seria o Filho de Deus e o Salvador do mundo. Salve, agraciada. O Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Como se fará isso? Pois não conheço homem algum. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Apesar das implicações sociais e pessoais, Maria aceitou essa missão divina com fé, dizendo: Eis aqui a serva do Senhor. Maria era prometida em casamento a José, um carpinteiro justo. Quando ele descobriu que ela estava grávida, planejou deixá-la secretamente para poupá-la de vergonha pública. Contudo, um anjo apareceu em sonho, revelando que o filho que ela esperava era concebido pelo Espírito Santo. Não tema, porque o que foi concebido em Maria é obra do Espírito Santo. Ela dará José então aceitou Maria e a criança. Pouco antes de Jesus nascer, o imperador romano César Augusto ordenou um censo, obrigando José e Maria a viajar para Belém, cidade ancestral de José. Lá Jesus nasceu em um humilde estábulo, pois não havia lugar na hospedaria. Ele foi colocado em uma manjedoura. Pastores que cuidavam de rebanhos próximos foram os primeiros a saber da notícia, por meio de anjos que proclamaram: Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador. Magos do Oriente também visitaram o menino, guiados por uma estrela. Eles trouxeram ouro, incenso e mirra, simbolizando sua realeza, divindade e sacrifício futuro. Entretanto, o rei Herodes, temendo que Jesus fosse uma ameaça ao seu trono, ordenou a morte de todos os meninos de até 2 anos em Belém. Avisado em sonho, José fugiu com Maria e Jesus para o Egito. Tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. E permaneça lá até que eu te avise. Onde ficaram até a morte de Herodes. Depois, retornaram a Nazaré, onde Jesus cresceu. A Bíblia não oferece muitos detalhes sobre a infância de Jesus. No entanto, há um episódio significativo. Aos 12 anos, durante a Páscoa, Jesus foi levado ao templo em Jerusalém com sua família. Após a celebração, Maria e José perceberam que ele estava ausente. 3 dias depois, o encontraram no templo discutindo com os mestres da lei. Ele mostrou sabedoria impressionante, dizendo: Não sabíeis que eu devia estar na casa de meu pai? Procuramos separar dia e noite, tivemos tanto medo. Eu falei, ele está bem. Por que vocês estão tão chateados? Maria, ele estava... Você devia ter ido na caravana do tio Abias. Eu tinha que ficar com meu pai. E por que não ficou? Eu fiquei. Apesar disso, ele voltou com seus pais e viveu obedientemente em Nazaré, crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e das pessoas. Aos 30 anos, Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão. Durante o batismo,
O Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, e uma voz do céu declarou: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Eu careço de ser batizado por ti. E vens tu a mim? Deixe por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Tendo autoridade do Deus Todo-Poderoso, eu te batizo, como testemunho de que fizeste convênio de servi-lo. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Após isso, Jesus passou 40 dias no deserto, onde foi tentado pelo diabo em 3 áreas: fome, poder e identidade divina. Ele resistiu a todas as tentações, usando as Escrituras como resposta. Satanás. Satanás começa dizendo a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Mateus 4:3. Jesus estava com fome, depois de tanto tempo sem comer. Mas ele responde citando as Escrituras: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Jesus resiste à tentação de satisfazer suas necessidades físicas de forma egoísta, lembrando que a verdadeira substância vem de Deus e que a obediência à sua palavra é mais importante. Satanás leva Jesus ao pináculo do templo em Jerusalém e diz: Se você é o Filho de Deus, atire-se daqui abaixo, pois está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que o protejam. Mateus 4:6. Essa tentação é uma tentativa de induzir Jesus a colocar Deus à prova. Satanás leva Jesus a um monte muito alto e mostra a ele todos os reinos do mundo e sua glória, dizendo: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Mateus 4:9. Aqui, Satanás oferece a Jesus poder e domínio sobre o mundo, mas Jesus responde, firme em sua missão: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adorarás o Senhor, teu Deus, e só a Ele servirás. Mateus 4:10. Jesus rejeita a tentação de buscar poder e domínio mundano, permanecendo fiel à sua missão de servir e adorar somente a Deus. Afaste-se de mim, Satanás. Eu venero o Senhor, meu Deus, e sirvo somente a Ele. Jesus então começou a pregar nas sinagogas da Galileia, proclamando: O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Ele escolheu 12 discípulos para serem seus seguidores mais próximos e testemunhas de seu ministério. Jesus realizou muitos milagres que demonstravam seu poder divino e compaixão. Ele curou cegos, paralíticos, leprosos, acalmou tempestades e até ressuscitou mortos. Entre os milagres mais significativos estão: transformação da água em vinho. Durante um casamento em Caná, Jesus transformou a água em vinho, marcando o início de seus sinais públicos. Ele alimentou mais de 5.000 pessoas, com apenas 5 pães e 2 peixes. Após 4 dias no túmulo,
Lázaro foi trazido de volta à vida, mostrando o poder de Jesus sobre a morte. Seus ensinamentos eram profundos e acessíveis, usando parábolas para ilustrar verdades espirituais. Ele pregava sobre o amor a Deus e ao próximo, a humildade, o perdão e a fé. O Sermão do Monte, que inclui o Pai Nosso e as Bem-aventuranças, é um dos discursos mais conhecidos de Jesus. A popularidade de Jesus cresceu, mas também sua oposição. Os líderes religiosos o acusavam de blasfêmia por se declarar filho de Deus e por desafiar tradições judaicas. Ele também criticava a hipocrisia deles, chamando-os de sepulcros caiados. Durante sua última semana, Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumento, cumprindo uma profecia messiânica. Ele foi aclamado pela multidão com ramos de palmeiras, mas sabia que a mesma multidão o rejeitaria em breve. Durante a Páscoa, celebrou a última ceia com seus discípulos, onde instituiu o sacramento do pão e do vinho. Ele anunciou que seria traído e que morreria, mas também prometeu sua ressurreição. Naquela noite, no jardim do Getsêmani, Jesus orou intensamente, pedindo ao Pai que, se possível, afastasse o cálice do sofrimento. Ele foi traído por Judas Iscariotes e preso. Após um julgamento injusto, foi condenado à morte por crucificação. Jesus foi açoitado, zombado e forçado a carregar sua cruz até o Gólgota. Lá foi pregado na cruz entre dois ladrões. Mesmo na cruz mostrou amor e perdão, dizendo: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Após horas de agonia, ele declarou: Nas tuas mãos entrego meu espírito. Está consumado. Três dias depois, Jesus ressuscitou. O túmulo estava vazio e ele apareceu a Maria Madalena. Maria. Ramone. Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Tendes aqui algo que comer? São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés. Durante 40 dias, ele continuou ensinando sobre o reino de Deus. Finalmente, no Monte das Oliveiras, ele ascendeu ao céu, prometendo voltar um dia. 2 anjos disseram aos discípulos: Este Jesus que foi levado ao céu virá da mesma forma como o viste subir. Essa história é o coração do cristianismo, inspirando fé e esperança em bilhões de pessoas ao redor do mundo. Se você gostou deste vídeo, se inscreve no canal Inteligência Artificial Bíblicos e conheça outras histórias da Bíblia de uma maneira inovadora e envolvente. Inteligência Artificial Bíblicos agradece sua atenção. Até o próximo vídeo.